E agora, no nosso terceiro vídeo do nosso curso, a gente já vai começar a falar da intensidade, né? Bom, a intensidade, né, e o tempo que a gente vai fazer esse tratamento, ele vai depender, como nós vimos ali no vídeo, da era, da área, e o tempo, né? Então, eles são intimamente ligados, tá? Conforme o vídeo anterior. Então, a gente vai aqui. Qual é o diferencial aqui do meu método para você? Eu já trabalho com um pré-cálculo, tá, das áreas mais comuns na fonoaudiologia, certo? Por quê? Porque a gente tem áreas aqui, ó, que a gente consegue concentrar mais a energia, dividir uniformemente, que são áreas de mais ou menos um palmo, tá? E aí a gente foi desenvolvendo isso. Então, como a gente viu, para calcular o tempo, né? Geralmente, a área da físio, né? Os manuais dizem para você pegar a área, a altura da região e dividir pela era do aparelho. E o nosso aparelho tem 7 centímetros quadrados. Então, o que eu fiz já foi uma média, tá? Até para a gente padronizar esses tempos, né? Porque a intensidade, ela tem um valor que eu vou falar para vocês, que é um valor geral, na minha opinião, baseado em evidência, mas que também a gente vai subindo essa intensidade de acordo com cada paciente e com algumas indicações que a gente tem na literatura, tá? E também a intensidade vai depender se você está usando o modo contínuo ou o modo pulsado, tá? Como eu também vou dar bastante exemplo de protocolos, você também não vai ficar perdido aí, tá bom? Então, para a gente trabalhar com áreas de até um palmo, que é a minha opção para vocês, a gente vai ter mais ou menos 1 minuto para cada 1 centímetro quadrado. E a gente vai ter uma dose média que vai ser distribuída por 5 minutos nessas áreas, tá? Porque também eu acredito que é legal a gente dispensar, a gente irradiar a onda ultrassônica ali, dispersando uniformemente numa área menor, bem vagaroso, por menos tempo, do que se a gente pega uma área muito grande e tem que fazer um exercício, né, muito grande de movimentação do ultrassom, sendo que nem sempre a energia vai ser tão bem distribuída, tá? Então, aqui são alguns esqueminhas que eu gosto de fazer só para eu não esquecer o que eu estou falando, né? Deixa eu pegar a minha anotação aqui. Tinho. Então, o que é interessante? Então, a gente tem um grande potencial, né, com o ultrassom, quando a gente entende como essa onda, então, favorece o nosso raciocínio, favorece o tecido, favorece as respostas, tá? Então, vamos retomar aqui que toda aplicação de ultrassom tem um grande potencial sistêmico, né? É, a gente está substituindo medicamentos muitas vezes, porque esse efeito anti-inflamatório, esse efeito anti-edema, essa melhora da fibra, ela acontece no local, tá? E isso é importante retomar aqui. Ele é seguro, né? A gente diz que hoje nós estamos trabalhando com remédios não farmacológicos, né? Que são esses equipamentos que a gente usa com um mecanismo de entrega direta, tá? Então, vou dar um exemplo para você. Se você tem um paciente com dor, por exemplo, de DTM, se ela tomasse um remédio, somente após, né, o efeito na corrente sanguínea que ele poderia sentir uma redução da dor. Aqui, o efeito é local com
também o benefício da corrente sanguínea, do óxido nítrico, né? Então, quando a gente usa ultrassom para dor, nós estamos ativando o parasimpático, né? A gente tem um melhor, e aí para dar o exemplo para você, tá? Então, uma aplicação local, muscular na ATM, vai ajudar esse equilíbrio simpático e parasimpático, gerando um relaxamento muscular, né? Uma vasodilatação, inibindo alguns neurotransmissores, tá? E assim, com esse exemplo da dor, a gente pode pensar que num paciente, por exemplo, que talvez não se queixe de dor porque teve um AVC. A gente sabe, pelo exemplo da dor, que nós conseguimos intervenções que favoreçam o parasimpático e provavelmente, então, a regulação de neurotransmissores que são interessantes para a nossa resposta neurofuncional aí dos pacientes, né? Então, a gente tem que, sim, todo momento, fazer esse raciocínio fisiológico. Então, a onda ultrassônica, né? A onda ultrassônica, o ultrassom ele tem 20.000 Hz. E aqui a gente tem um cristal, que, como nós vimos, é um cristal que, por conta da sua propriedade, consegue transformar energia elétrica em onda sonora, uma onda mecânica. O que a gente consegue com esse aparelho é que chegue por conta da frequência de 1 MHz, num tecido mais profundo, e por conta da frequência de 3 MHz, num tecido mais superficial, tá? Então, até 3 centímetros no superficial, até 5 centímetros no profundo. Esse efeito dessa onda mecânica no nosso meio, que a gente se torna um meio de reverberação desse ultrassom, a gente vai promover regeneração de tecido muscular, de tecido nervoso, até mesmo nos tendões, nos ligamentos, em tecido ósseo, por meio do aquecimento e do efeito mecânico que esse ultrassom pode nos promover, tá? Então, a onda vai acontecendo ali. Vou dar uma tarefa de casa para você, tá? Aplique o ultrassom na palma da sua mão, no modo contínuo. Coloca 3 MHz, que é o superficial, no modo contínuo, tá? Coloque até 1 watts por centímetro quadrado de intensidade de energia, e você vai, uma vez, fazer um ciclo aí, na verdade, né? Você vai aplicar na palma da sua mão durante 10 sessões, 2 vezes na semana. O que foi descoberto? Que a gente tem pontos de reflexologia aqui, né? Inspirados na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, que mostrou que você tem melhoras, por exemplo, de dor, né? Então, você pode tratar com ultrassom numa perspectiva local e também, hoje, já temos um pensamento mais moderno, que é essa perspectiva sistêmica, tá? Faz em ambas as palmas da mão, 5 minutos em cada palma da mão, 2 vezes na semana, no mínimo, durante 10 sessões. Ou seja, durante um mês você vai fazer isso. E observe a melhora na sua qualidade de vida aí, tá? É, é, Tem um grupo da USP, lá de São Carlos, que criou o Ultra Laser, né? Que é um equipamento de laser com ultrassom. E esses efeitos, eles observaram justamente em pacientes com fibromialgia, tá? E aí, esses pacientes tinham fibromialgia e eles aplicaram em pontos da mão que eles referiam que quando eles apertavam ou quando fazia acupuntura, eles melhoravam, tá? Que isso traz para a gente também? A importância desse estímulo de receptores específicos que vão melhorar a resposta
proprioceptiva, vão organizar todo esse conjunto de receptores sensoriais que também levam informações para o nosso sistema nervoso central. Então, observe que tratamentos de disfagia, de voz, de MO, têm efeitos sistêmicos e integrados. O que eu vou chamar de integrados? Melhora de posição e movimento. A propriocepção também está ligada à referência da posição do corpo no espaço, o equilíbrio, né, que eu já fiz em outra aula, né, você tem um paciente que está assim, ó, com disfagia, de repente você consegue tanta extensibilidade, tanta melhora dessa musculatura que ele fica numa posição melhor, então o equilíbrio, a coordenação motora e a execução dos movimentos vão ser mais interessantes. Pegando mais uma vez algo que talvez ninguém pense, e é uma coisa que às vezes eu faço e já testei aqui com criança com dificuldade de aprendizagem e com criança em que eu quero trabalhar, ó, a dessensibilização, vamos dizer assim, né, nessa hipersensibilidade ou da seletividade alimentar ou dentro do espectro autista. Trabalhar a mãozinha no contínuo, 0,5 watts por centímetro quadrado, 2 minutos cada mãozinha, para melhorar a aprendizagem, para melhorar o AVD, para melhorar a relação mão-boca e o que isso representa para o córtex, pegar a colher, tá? E dessensibilizar para as texturas quando a gente está trabalhando com a seletividade alimentar. Ó, então já te dei um protocolo sistêmico para você trabalhar com as palmas da mão no adulto durante 10 sessões, 2 vezes na semana. Já te dei uma informação para crianças, também trabalhando com essa raciocínio da relação da mão com a boca para o córtex, tá? Então, são protocolos neurofuncionais. Se a gente pensa nessa fisiologia, então, da propriocepção, por que que isso tudo melhora? Por que que o movimento, a referência do movimento melhora? Porque quando a gente estimula os fusos musculares, qualquer tipo de mudança de movimento, de alongamento, de contração, tem uma diferença, né, nessa percepção do alongamento do músculo. Então, os tendões, eles são os nossos sensores aí que monitoram essas extensões, que monitoram essas mudanças de movimento. E às vezes, um paciente que está imóvel ou que não tem essa função, essa característica se perde. Então, a gente vai resgatar uma função dos fusos musculares, dos tendões, tá? E das articulações e dos ligamentos, que tem por si a função de manter a posição, né? Mesmo que tenha a mobilidade, certo? Falei da questão da propriocepção e a gente fazer esse raciocínio pensando na palma da mão. Mas agora imagine que nós trabalhamos com um sistema estomatognático, né? E tem várias perguntas aqui, Renata, que você me faz sobre disfagia, sobre MO, sobre voz, pacientes de Parkinson. Que tal você pensar de maneira sistêmica e com uma terapia preparatória também? Nós podemos preparar os músculos do sistema estomatognático, os músculos da face e seus receptores para a nossa terapia, né? Então, nós podemos usar o contínuo por 1 minuto e o pulsátil por 1 minuto, numa intensidade de 0,5 watts por centímetro quadrado e trabalhar digástrico, anterior, digástrico, lateral, 1 minuto cada um, tá? Orbiculares. Aqui a gente acaba pegando uma região de base de língua por fora, né? A região de bucinador, basseter, né? Os temporais, né? Então, a gente pega mais grupos musculares. Então, 1 minuto em cada um desses pontos. Primeiro contínuo para a parte de circulação sanguínea e depois o pulsátil para
um estímulo dos receptores. Você faz uma preparação proprioceptiva. Eu chamo esse protocolo de preparação proprioceptiva. Se você tem um paciente com fasciculação de língua, por exemplo, você pode chegar até 5 minutos na região de base de língua, tá? Eu já vi pessoas, Renata, falarem para aplicar o ultrassom na língua de pacientes de Parkinson com fasciculação. Eu não gosto dessa aplicação direta, tá? Eu faço a aplicação aqui pela base do pescoço, às vezes a gente deita um pouquinho mais o paciente e pega ali e vê no que ele responde melhor, tá? Então, quando a gente faz também esse estímulo no rosto, nós estamos melhorando essa referência do movimento, dando mais informações para o córtex somatosensorial, né, estimulando essa correlação aí de coordenação com o cerebelo, e aí é muito interessante também, tá? Isso é uma das coisas que eu mais faço, né? Eu mantenho a minha terapia, mas faço o estímulo antes de preparatório, principalmente em pacientes pouco responsivos, tá? E a gente está garantindo com isso efeitos biológicos, né? De aquecimento, de vasodilatação, de relaxamento, que buscam a homeostase, o equilíbrio do sistema músculo-esquelético, tá? Então, a extensibilidade, a mobilidade, a flexibilidade da musculatura, que, dentro de uma perspectiva, por exemplo, de normatizar, né, o tônus, a gente favorece muito o exercício de fortalecimento, tá? Então, é aquilo que eu falei já em outra aula. Não quer dizer que a gente não tem o ganho de tônus imediato numa resposta imediata com o uso do ultrassom, mas você tem tudo que favorece todos os aspectos que estejam ligados à melhora da preparação do seu paciente, da propriocepção, para que ele faça um exercício melhor, com mais recursos e estímulos biológicos e fisiológicos para ganhar esse tônus, tá? Então, veja, esses exemplos de protocolo já nos levam a pensar que os efeitos de ultrassom são realmente em todos os níveis, molecular, celular, nos tecidos e nos sistemas, porque a gente comunica, né? Toda essa viabilidade de estímulos que a gente tem aí. Veja que eu dei exemplos em que você congrui, né? Que você usa o pulsátil e o contínuo, tá? As pesquisas, elas mostram que os aparelhos comercialmente te permitem que você tenha uma aplicação no modo contínuo em que o paciente vai sentir mais rapidamente o aquecimento, tá? Até mesmo em baixas intensidades. Então, com meio watt, você ficou ali, ele vai sentir mais rápido, porque é mais superficial, em 3 MHz, por exemplo, do que em 1 MHz, no contínuo. Mas tanto no 1 como no 3, se for contínuo, ele vai sentir mais rápido o aquecimento se tiver no pulsátil, em 3 MHz ou em 1 MHz, tá? Por quê? O contínuo você sente o aquecimento mais rápido. O superficial ou o profundo também vai dar diferença. O pulsátil, você sente o aquecimento mais tarde ou só se você aumentar muito a intensidade, certo? E as pesquisas mostram, gente, resultados muito similares nos dois. Então, a gente pensa também em usar um pulsátil num paciente que não responde tanto, para a gente ter segurança, sabendo que vai funcionar e que talvez você possa até passar mais tempo fazendo aquela terapia e aumentando a dose, porque ele vai sentir menos o calor. Como nós vimos também, se estiver esquentando muito, o próprio aparelho vai avisar, vai fazer pip, 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 e aí é só você colocar mais gel ou borrifar mais água e continuar mexendo, tá? Sem parar, que ele volta. Eu vou colocar aqui para ver se ele faz o barulho para você ver, ó. Depois de ligado, você pode aumentar a intensidade
Isso. Não, não, eu deixei ligado sem mexer o transdutor, mas você não faz isso não, porque fazer muito isso queima, tá? Eu vou deixar aqui só para você ver, ó, tá? Ele tá sem gel, tal, vai aquecer rápido, e aí ele vai escrever ali na tela, ó. Mesmo que você já tenha ligado, ele esteja funcionando, ó, você pode aumentar a intensidade, trabalhando, tá? Ó lá, ó. Excesso de temperatura, tá? Aí, se você tiver com o gel certinho, você continua espalhando que ele volta a funcionar, tá? Olha lá, voltou, tá? Sempre que você não estiver usando, desliga o aparelho por completo, tá bom? E aí, o aumento de temperatura, ele sempre vai acontecer. Essa é a grande característica do ultrassom. Mas ele acontece justamente pela vibração. E se eu pensar em termoterapia, o aumento da temperatura torna a terapia muito mais rica, né? Porque esse mecanismo, o mecânico da onda passando, gera compressão, rarefação, que vai gerar a micromassagem, tá? E aí, se tiver edema, se tiver lesão, isso daqui, ó, já é um ótimo estímulo. O aumento da temperatura vai tornar o meio mais elástico, vai diminuir a dor e vai melhorar aí as enzimas que precisam trabalhar para o processo de homeostase, para o processo de equilíbrio do tecido-alvo que está sendo trabalhado. Então, no aparelho, eu posso escolher pulsado ou contínuo, mas isso está muito ligado à sensação. Faça esse raciocínio. Se você coloca no contínuo, mais efeito térmico, se você coloca no pulsátil, menos efeito térmico, mas nos dois, o mesmo, a mesma ação no tecido está acontecendo. Rarefação, compressão, tá? Da mesma forma. Só que no pulsátil, isso vai acontecer por ciclos de trabalho, tá? Então, vou dar um exemplo para você. Se você está trabalhando aqui na mão com um contínuo, com meio watt por centímetro quadrado no 3 megahertz, no superficial, menos de um minuto você já está sentindo quentinho. Se você colocar o pulsado aqui em 3, talvez você precise ir até 1 watt por centímetro quadrado para você começar a sentir um quentinho, tá? Isso se eu estou falando da aplicação no superficial. Se for no profundo, então, dependendo da área, nem sempre o paciente no pulsado vai sentir alguma temperatura, tá? E não quer dizer que não esteja tratando, né? Está tratando e está gerando um aquecimento, nos tecidos ali mais profundo, tá? Então, o efeito do aquecimento, se a gente for pensar em termoterapia, melhora. A gente pode aumentar com o uso de ultrassom até 5 graus da área. E o que, que a gente tem de estudo da termoterapia, de temperatura, do calor? O que, que isso me diz? Quando eu aumento 1 grau numa região de tratamento, eu melhoro o metabolismo e a regeneração. Quando eu aumento 2 graus, dor e espasmo. Quando eu aumento 3 graus, eu continuo melhorando esse espaço, mas já trazendo mais relaxamento. 4 e 5 graus, eu estou tratando toda a mobilidade e melhorando a rigidez articular. Então, esse protocolo que eu sugiro de trabalharmos com 5 minutos para áreas de mais ou menos um palmo, tá? Onde quer que a gente trabalhe, tem a ver com isso. Por quê? Com essa era em 5 minutos eu consigo atingir até 5 graus, mesmo que eu não esteja sentindo, gente. Por quê?
porque a troca de calor é diferente nos tecidos, porque eu estou usando mais profundo, porque eu estou usando pulsado, tudo isso varia, tá? Mas concentrando numa área de 1 palmo com 5 minutos, eu vou conseguir atingir esses benefícios, tá? E esses são mais alguns dos quesitos de por que eu sugiro trabalharmos na fonoaudiologia com 5 minutos para cada área de mais ou menos 1 palmo, tá? Então, essas variáveis do ultrassom, né? A emissão, se é contínua, se é pulsada, o tamanho do transdutor, né? O tempo de aplicação e a intensidade, elas são variáveis. E aí eu sugiro que a gente, para a gente ter uma padronização dentro da fonoaudiologia, como eu coloquei também no capítulo, né? Então, eu tenho um dos poucos capítulos que foram escritos sobre ultrassom, que eu mandei para você, que está publicado aí na Profono. Eu já falo sobre essa sugestão, né, para que a gente tenha a padronização. Nós não estamos lidando muito com celulite, nós não estamos lidando com gordura, a gente está lidando com a melhora da performance do tecido para a nossa terapia, tá? Então, as variáveis do aparelho são essas: a emissão, o transdutor, a intensidade e o tempo de aplicação, né? As fisiológicas, a gente tem até que bastante controle, dentro das áreas da fonoaudiologia, né? Mas a gente deve levar em consideração qual é o tipo de tecido, quais as afecções que estão relacionadas, em que fase está o processo para o meu objetivo terapêutico, né? A parte cognitiva também no paciente. Então, o que que influencia o cognitivo? Num paciente acamado pós-AVC, Glasgow muito ruim, né? Pouca resposta, não responde tão bem cognitivamente, eu vou trabalhar mais com o pulsado ou com o contínuo numa dose menor para evitar que esse paciente tenha algum desconforto e não consiga me dizer, tá? A verdade, pessoal, é que a minha sugestão da gente trabalhar do mesmo jeito é que, assim, a resposta para tratamentos são sempre uma surpresa, né? E quando a gente tem um padrão, a gente lida melhor com essas surpresas, ou para mais ou para menos, né? Lembrando que nós estamos falando de seres humanos, né? A célula humana é subjetiva aí na sua essência, tá? Então, as pesquisas, na verdade, tem gente que fala assim, mas você encontra o mesmo resultado para qualquer que seja o parâmetro que você escolher? Porque os aparelhos foram melhorando a segurança, tá? Mas é legal a gente saber que, por exemplo, numa lesão muscular, nos manuais do aparelho e nas referências, você vai encontrar resultado tanto para contínuo como para pulsátil, tanto no superficial como no profundo, de meio até 1 watt por centímetro quadrado, né? Então, para áreas de mais ou menos a área de 1 palmo, tá? Nas referências, nós também encontramos para lesões, por exemplo, de tecido nervoso, tanto o contínuo como o pulsátil, apesar de aparecer mais vezes, veja, não é que são resultados melhores, mas aparecem mais vezes o pulsátil. Por quê? Porque, na teoria, o pulsátil pode ser mais interessante para o tecido nervoso por causa do cálcio e dos neurotransmissores. Então, em tecido nervoso, você vai escolher o mais profundo, 1 MHz, pulsátil, 2 minutos por ponto, mais ou menos, né? Que você vai, por exemplo, você pegar uma paralisia facial, você vem 2 minutos por ponto, em vez de ficar também em 1 palmo. Você pode diminuir, né? Então, para cada 1 centímetro quadrado, para cada 1 minuto, 1 palmo, até 1 watt, né, por centímetro quadrado, a gente consegue ali, tá? Então, na lesão do nervo, a gente encontra você usar no percurso desse nervo 2 minutos em cada ponto, sem parar de mexer, com meio watt por centímetro quadrado, né? E aí, no geral, o que a gente encontra nas pesquisas são. E aí, eu sugiro, no artigo que eu mandei
que é o capítulo da Profono, tem as referências bibliográficas, né? Se você for ler tudo, você vai ver que 1 minuto para cada área de 1 centímetro quadrado, 5 minutos para uma área de 1 palmo. A cada 1 minuto a gente consegue subir 1 grau para essa área, e aí você pode trabalhar até 1 watt por centímetro quadrado. Quando você trabalha avaliando os artigos científicos, as referências bibliográficas, a gente encontra, se eu pensar só no ultrassom, tá? Então, para melhorar um músculo, uma fibra, para melhorar uma inflamação, eles falam para trabalhar com no mínimo 2 vezes na semana, né? Nos casos crônicos, ou de preparações, ou de associações em terapias, e a cada 8 sessões você faz uma reavaliação dos objetivos, mas durante essas 8 sessões você não mude muito o protocolo, tá? Use da mesma forma, tá? Para que você possa ter certeza aí do que você está tratando, né? Então, as diferenças vão ser paciente mais responsivo, menos responsivo, a sensibilidade do paciente, se você escolheu superficial ou profundo, né? 3 MHz ou 1 MHz, e qual foi a intensidade que você escolheu e que o seu paciente também respondeu em relação à sensibilidade, mas também sensorialmente. Sensorialmente, que eu digo assim, o quanto ele consegue responder, né? Então, assim, de meio watt a 1, os artigos falam que isso é considerado uma dose baixa. E as doses baixas são as doses mais eficientes para trabalhos de 1 palmo, tá? 1,5 a 2 watts por centímetro quadrado, dose média. Acima de 2 watts por centímetro quadrado, já é considerado dose alta. Lembrando, eu estou considerando essas áreas, tá? Então, vamos supor, eu estou com trapézio. Para cada área, né? Eu não sou a favor da gente pegar o trapézio todo e fazer assim. Eu sou adepta de, em cada área de 1 palmo, fazer 5 minutos, tá? Vou repetir bastante isso. E os estudos falam, então, que os agudos a gente pode trabalhar até todos os dias ou dias intercalados, e nos crônicos, trabalhar mais a longo prazo, 2 vezes na semana, a longo prazo mesmo, mais de 3 meses, tá? E aí, todo o processo, seja usando contínuo, seja usando pulsado, seja usando superficial ou profundo, os mecanismos em cascatas que vão acontecendo é o de melhora da vascularização, então mais angiogênese, que leva a uma regeneração tissular, que favorece tecidos moles e a referência disso para tendões e ligamentos, liberação de macrófagos na corrente sanguínea, mais síntese de proteínas e uma melhora do ciclo do cálcio. Isso garante uma melhora da mobilidade articular, olha a disfagia aí, né? Olha a DTM aí, uma extensibilidade, diminuição de espasmos, né? Porque você tem uma melhor coordenação das contrações, da disponibilidade do cálcio, diminuição de dor. Ou seja, isso é super benéfico ao sistema músculo-esquelético. Músculo, osso, ligamento, tendão, tecido nervoso, tá? O que garante uma melhor funcionalidade na sua integridade, certo? Na sua integridade. Então, gente, é um recurso muito interessante, um recurso muito legal. Vamos trazer isso para exemplos práticos? Vamos trazer isso para exemplos práticos? Vamos lá. Bom, então vamos retomar os protocolos. Primeiro protocolo, que eu já passei, seria essa aplicação do ultrassom no modo contínuo, tá? Na palma da mão, para efeitos sistêmicos. E indicados principalmente para pacientes que têm dor, né? Que você quer analgesia, seja de ponto gatilhos, dores de cabeça, seja dor oncológica, tá? E aí você vai usar
1 MHz, desculpa, o 3 MHz, né, que é o contínuo no mais superficial, tá? No mais superficial. Então, é um protocolo de efeitos sistêmicos. O nosso segundo aqui, que eu falei, é o de AVD, né? Para aprendizagem, para motricidade fina, né? Pegar colher, pegar lápis, relação mão-boca, seletividade alimentar. 1 a 2 minutos de contínuo, 1 a 2 minutos de pulsado, no superficial, a intensidade de 0,5 watts por centímetro quadrado a 1 watt por centímetro quadrado. Na mãozinha, tá? Sempre com gel, tá? Porque senão dá aumento de temperatura e tem perda de energia. O outro protocolo, número 3, que a gente falou, é o protocolo de propriocepção do sistema estomatognático. Temporal, musculatura mastigatória, orbiculares, de gástrico anterior, de gástrico lateral, base de língua, superficial. Você vai, então, preparar com o 3 MHz superficial no contínuo, 1 minuto, com 0,5 watts por centímetro quadrado, depois 1 minuto, no pulsátil, tá? Se você tem alguém com um rosto, essa parte mais gordinha, você pode até colocar 1 MHz, que é mais profundo, tá? Mas você vai fazer toda essa preparação aí, tá bom? Outra coisa que nós falamos, e convertemos isso num protocolo, é a aplicação para ativar o parasimpático, né? Seja nos exemplos de dor, seja em pacientes que precisam melhorar a referência de movimento, o equilíbrio, né? Também indicado para pacientes que têm dor e que estão não responsivos, que têm muitas comorbidades, né? Vamos pegar o exemplo da dor pontual, tá? Nós vamos usar o contínuo no local da dor de 3 a 5 minutos no mais profundo. Então, uma dor pontual pode ser um ponto gatilho, tá? Pode ser um ponto gatilho de 3 a 5 minutos. A gente pode supor também que regiões mais tensas ou espásticas, né, em pacientes com pós-AVC, por exemplo, que talvez não referem à dor, a gente pode usar esse mesmo protocolo, porque a atrofia leva a uma questão de perda funcional, tá? Então, esse poderia ser utilizado também resgatando aí essa sensibilidade. Então, a dose é a partir de 0,5 watts por centímetro quadrado até 1,5 watts por centímetro quadrado, de acordo com a sensibilidade do paciente. Tá? Pegando nesse gancho, algumas perguntas, por exemplo, que você fez sobre usar em MO, né? Aí eu peguei a ortognática, por exemplo, né, que tem muitas coisas relacionadas. O que você vai usar na ortognática, num respirador oral, né? A gente vai pensar mais ou menos da mesma forma. Então, na ortognática, a gente pode ter dor referida, então, nos locais de dor referida, você vai usar, no caso da ortognática, o pulsátil, tá? Não vai colocar em cima de onde você tem placa ou pinos, tá? Vai colocar em lugares que você sabe lá na radiografia que não tem. 0,5 watt por centímetro quadrado no pulsátil e vai trabalhar ali numa área de 1 palmo até 5 minutos, tá? Ou
Você vai trabalhar em áreas mais superficiais, por exemplo, musculaturas menores, 1 minutinho cada musculatura, se você quiser trabalhar só com uma ativação, tá? Seria isso aqui, certo? E aí, entrando um pouco na disfagia que eu vim comentando, então eu vou criando esses protocolos conforme a gente vai falando e o que o aluno me pede, né? Então, o paciente com disfagia, pós-AVC, com Parkinson, a gente tem uma espasticidade também, né? Uma rigidez muito grande. Então, a gente precisa de aquecimento profundo, tá? Então, a gente vai trabalhar com as áreas de um palmo, né? Base de crânio, platisma, esternocleido, trapézios, extrínsecos de laringe, tá? Nós vamos trabalhar só na região de laringe que você vai usar três, porque o um é desconfortável. Toda essa região você vai usar um para cada área de um palmo, 0,5 watts por centímetro quadrado, até 5 minutos, tá? Em cada área. O interessante é que seja 5 minutos, por quê? Porque a partir do quinto minuto que a gente consegue, do quarto, quinto minuto que a gente consegue a melhora da rigidez. Lembra que eu expliquei, sobre esses efeitos, tá? Um sétimo protocolo aqui, lesão muscular, né? Uma lesão muscular, você vai trabalhar ou superficial ou profundo, depende de qual é o músculo. Vamos trabalhar no contínuo, numa lesão que não tenha tanto inchaço, tá? E no pulsátil, com ciclo, lembrando agora, eu já falei de outros pulsátios, mas não tinha relembrado isso. No pulsátil, você vai sempre colocar 50% de ciclo de trabalho e 48 Hz de trens de pulso, tá? Então, sempre você vai fazer essa programação, que é o que mais nos atende. 1 watt por centímetro quadrado até, você vai acabar melhorando aí a sensibilidade, a circulação sanguínea, e no caso das lesões que tem inchaço, que tem edema, dá preferência para o pulsátil para ter essa drenagem, tá? Lesão nervosa, aí é mais legal trabalhar com o percurso de um nervo, né? Então, vamos supor uma lesão do nervo periférico, ou uma parestesia que acontece na ortognática, eu não sinto o meu mentual. Então, na região da inervação sensível ali, você vai fazer da mesma forma. Então, seja um facial, seja o alveolar, seja o trigêmeo, você vai trabalhar com 2 minutos por um pontinho um pouquinho menor, ó, tá? No pulsátil, 1 MHz, 0,4, 0,5 watts por centímetro quadrado, tá bom? Você, como vai estar no pulsátil, você pode ir aumentando, tá? É considerado dose média até 2 watts por centímetro quadrado quando você fala de pulsátil. O 7 e o 8 aqui. Espasmos, seja qual for aí a musculatura, né? Mas a gente tem estudos aí falando de aplicar na musculatura paravertebral, tá? E aí é interessante para os nossos pacientes que têm espasmos e que têm disfagia, de 0,5 watt por centímetro quadrado até 1 watt por centímetro quadrado, no profundo, 1 MHz contínuo, tá? De 3 a 5 minutos em cada área de um palmo. Aquecimento vocal. Fisiologicamente, o ultrassom faz tudo que a gente precisa para um aquecimento vocal, né? Então, a gente vai usar
Em região de laringe, tem que ser o superficial, porque senão dá desconforto. Pode fazer usando nebulização junto, tá? O que você vai conseguir é relaxamento e chegada de sangue, né? Revascularização. Então, 3 megahertz, meio watt por centímetro quadrado, 2 minutos em cada área. Então, ó, eu pego bem essa área aqui, eu pego bem essa área aqui, bem essa área aqui, e depois também faço relaxamento de esternocleido. Mas aqui na região de mais próxima do tiroaritenoide, mais próxima do músculo vocal, eu dissipo bem, porque pode dar uma sensação ruim, tá? E aí, relaxamento de musculatura é da mesma forma que nos outros. Ao nível das pregas vocais, então você pode fazer no esternocleido, em toda a musculatura extrínseca e no trapézio, tá? De 2 a 5 minutos. Aqui o mais superficial e aqui você pode até colocar o mais profundo, que vai ser melhor, tá? E quando a gente fala de regeneração, cicatrização, tá? Regeneração nesse sentido de cicatrização. Então, o estímulo do tecido de cicatrização, ele é mais superficial, tá? Então, tem que ser o 3 megahertz, pulsátil, 3 minutos, no mínimo, meio watts por centímetro quadrado no contínuo, tá? E aqui eu dei uma ideia, assim, eu uso esse tipo de aplicação, tenho usado, importante, não tem pesquisa, tá? Isso é clínico. Eu tenho usado, estou estudando em pacientes pós-cirurgia de prega vocal, tá? E assim, paciente que veio para mim já operado, certo? E aí tem lá aquela aderência, não foi boa a cicatrização da cirurgia. Eu tenho tentado isso por pelo menos de 8 a 24 sessões, tá? Só para você saber que tem aí um pouco da clínica, a gente tentando descobrir algumas coisas aí. Paralisia de prega vocal. Você vai fazer próxima ao músculo tiroaritenoide, mas também, ó, aqui a gente tem o nervo laríngeo recorrente, tá? Então, a gente vai fazer 2 minutos por pontinhos menores, superficial, tá? Tanto contínuo como pulsátil. Começa com contínuo, depois vai para o pulsátil. Paciente deitado, tá? Paciente deitado. No contínuo, 0,4 watts por centímetro quadrado. No pulsátil, a gente pode chegar até 2 watts por centímetro quadrado, certo? Redução de edema, como eu falei, seja um pós-ortognática, seja um pós-cirúrgico de voz. Nós vamos trabalhar com o pulsátil no superficial, 50% de ciclo de trabalho, 48 Hz de fibra. Nós vamos usar para redução do edema no local onde tem o edema, tá? Então, você vai trabalhar com meio watts por centímetro quadrado por 5 minutos. No caso da prega vocal, gente, 5 minutos de cada lado, tá? Certo? Ó. 12, 13, 14. 13. Cadê o 13? Numerei errado, mas então é 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos lá. A região diafragmática para os cantores, para o paciente de disfagia, para o paciente com dificuldades
respiratórias, de apoio, esclerose lateral amiotrófica, né? Todos os pacientes, até mesmo os não responsivos e os cantores, vamos trabalhar com a região de diafragma. Lembrando que se estiver deitado e o diafragma ele está nessa posição, você consegue trabalhar ele mais deitadinho por aqui, não forçando tanto o abdômen, né? Então, a gente vai ter ele nessa região, tá? A gente vai conseguir trabalhar com o contínuo, obviamente no profundo, e a cada área de um palmo, 5 minutos, de meio watt até 2,5 watts a gente consegue ir. Qual que é a minha sugestão? O paciente que não responde, deixa no meio watt por centímetro quadrado. Cantor, tal, que aguenta, pode colocar mais dose, tá? Pode colocar mais intensidade. Não tem necessidade de fazer exercício junto, gente. Mas se vocês que não tem também na literatura, fazendo exercício junto. Não, pode aplicar e fazer exercício ou entender que essas são aplicações que por si só já têm um efeito no tecido, um efeito biológico, como a gente vem conversando até aqui, certo? Então, já tivemos aqui, ó, 14, 15 mais ou menos protocolos, um raciocínio clínico bem embasado, e o nosso último vídeo, mais tarde, também será somente de prática, tá bom? Até mais!